Começar então, né? Aí, deixa eu abrir aqui. Fala, galera! Tudo bem? Hoje a gente tá aqui com o grande Felipe Freitas, meu amigo, técnico do BNB Clube, tem uma história da natação absurda aí. Felipe, quem é teu atleta aí que não conhece da tua história, e eu digo que não gosta de natação não, porque o Felipe, sem dúvida, que é um dos, pelo menos da década de 80 pra cá, eu posso falar com certeza que é um dos top 10 melhores atletas que o Ceará já produziu. Filipão, vamos lá começar. Me conta como é que foi o início da tua vida na natação. Com quantos anos tu entrou na piscina? Como é que surgiu aí a natação na tua vida? Primeiramente é um prazer estar aqui, né, falando para você, para um amigo. Valeu, cara. A gente sempre teve essa parceria aí, né, muito grande, né. Eu comecei muito novo, né, eu venho de uma família de atletas e técnicos, né, meu pai, meu tio são técnicos, então eu entrei na piscina muito cedo, né, então comecei como bebê, né, aqui mesmo no BNB Clube, né, mas eu comecei mesmo com atleta no Ideal Clube, né, Só te cortando, tu começou então no BNB, o teu pai era professor daqui, não? Eu comecei com o professor Barroso. Começou com Barrosão, cara. Barrosão, na escolinha com o professor Barroso. Caralho, chega me arrepiei agora. Com o professor Quer dizer, tu iniciou no BNB e hoje técnico do BNB. E aí meu pai foi convidado para o Ideal Clube, onde ele também era técnico, e eu comecei lá na categoria mirim com a professora Ione. Essa foi a minha primeira ideia. Lembro. Eu te conheci, Felipe, acho que a gente se conheceu, salvo engano, foi no Mirim 2 ou no Petis 1, a gente se conheceu mais ou menos nessa época. E tu era um fenômeno da nossa época ali, porque tu ganhava tudo, né? Eu lembro que você ganhava o poste, você ganhava o medley, você dava um trabalho absurdo pro Paulo Santos no borboleta, ficava até revezando quem vencia. E assim, nadava bem o crawl, então você era na nossa geração, você era o atleta mais completo. Mas isso eu devo aos meus treinadores, né? Sim. Eu sempre tive uma escola de treinadores muito grande, né? Então, passei para Ione, tio Ney, professor Ricardo, meu pai. Então, eles sempre voltaram muito meus treinamentos pro medley. Então, eu tinha um leque de opções muito grandes para estar nadando. Então, eu devo isso muito a eles. Massa. E como é que foi iniciar a natação competitiva? Você falou agora que iniciou no Mirim 1, né? Tem algum fato da tua primeira competição? Como é que foi? Naquela época não existia o pré-mirim. Eu não lembro do pré-mirim. Eu acho que já existia, mas eu comecei mesmo no mirim, né? Eu me aventurei em outros esportes, né? Judô, não sabia. basquete, mas não tinha habilidade para isso não. A habilidade sempre foi na água. E eu acabei com a natação mesmo, foi natural isso, né? Então, para mim é uma coisa que eu não fiz, não que é muito esforço, mas devido ao histórico familiar, foi fluindo, né? Naturalmente aí na... E cara, assim, teu pai teve a proposta de ser técnico do Ideal, eu lembro do Wilson técnico do Ideal, lembro do Ney, eu não me lembro que equipe o Wilson pegava, e também tinha a Ione, então você começou na natação competitiva, no Mirim ali, a Ione. Como é que era? A Ione coordenava o Mirim, o teu pai o Petis, o Ney o infantil pra cima, como é que era? Eu também não me lembro muito bem não, faz tempo, né? Mas, se eu não me engano, a Ione treinava o Mirim, o Ney o Petis, o infantil, meu pai pegava o juvenil pra cima, né? Aí teu pai então pegava o juvenil pra cima, certo. E aí foram feitos muito bons, né? Que lá no Ideal, conheço muita gente até hoje, amizade com muita gente. O Ideal na época teve dois grandes atletas do medley, do Costa e do borboleta, que era você e o Júlio Carlos. Júlio Carlos, grande amigo. O Júlio é presidente da Cruz Vermelha, mandar um abraço aí pro Júlio. Sim, abração aí, Júlio. De vez em quando a gente até consegue se encontrar, né, nesse mundão aí. Mas assim, foi uma geração de atletas, eu acho que o Ideal só tinha você de infantil, né? Não, vocês tinham um revezamento também. Você chegava a ter um revezamento. Tinha um revezamento forte. Você chegava a ter um revezamento bom também no infantil, mas a equipe a idade do Júlio, o Júlio eu acho que é 8'2", você é 8'3", né? Eu sou 8'3", a equipe do Júlio era mais forte, assim, era a equipe do nível mais forte, né, do clube. Cara, tu lembra como é que foi vencer o primeiro campeonato, assim, naquela época? Qual campeonato te deixou ali, te apaixonou pelo esporte? Cara, eu me lembro que eu fui
um campeonato do Maranhão, se eu não me engano era o Caco Caminha, né? E foi a minha primeira competição fora, né? Eu acho que foi aí que abriu aquele estalo, sim, para dizer que eu podia ser um nadador até bom, né? Que eu cheguei lá, foi horrível. Foi horrível. Foi horrível. Foi horrível. Eu acho que a minha melhor colocação foi um 12º. Porra, foi Mirim 1. Mirim 1. Caramba, e tu fenômeno aqui, chegou lá. E aí eu perguntando porque eu treinava muito e não ganhava uma medalha, né? E aí eu disse, não, agora foi a última vez que eu venho para um campeonato e não levo uma medalha. Cara, que massa. E aí já no caminho do segundo semestre, foi em Maceió. Eu já fiquei em segundo lugar no 50 costas. E aí daí pra frente foi só empolgação, né? Me empolguei, comecei a treinar mais forte, né? Desenvolver melhor. Cara, que legal. Você falou aí da frustração. E aí a frustração te serviu como combustível para se superar. Eu acho que eu sempre fui assim. Sempre das coisas ruins eu procurei tirar algo bom, né? Então, não só como nadador, mas como hoje também na frente de uma equipe. Às vezes um campeonato não vai tão bom e eu tento tirar coisas boas para poder me motivar para estar podendo dar a volta por cima, né? Entendeu? A vida, né? Também. A vida, sim, vai. A vida é assim, né? Felipe, eu acho que você foi 4 anos consecutivos o melhor nadador do ano, né? Sim. Mirim 1, Mirim 2, Petis 1, Petis 2. E aí eu vou falar nisso porque eu vivi isso. E aí no infantil não foi, eu acho, o ano que você esperava, né? O infantil eu falo muito que é uma fase de transição difícil para os meninos, né? Porque ali eles ainda são tratados meio que crianças e tal, no Petis, e quando vai para o infantil já existe brasileiro, já existe uma cobrança maior. E naquela época era infantil, que era 13 anos, e juvenil, que era 14, 15 anos, né? Depois vinha o júnior e depois o sênior. Uhum. E eu lembro que você saiu do Petis 2 como o cara e chegou no infantil e não estava conseguindo dar os resultados que você esperava, né? Eu acho que foi um ano mais difícil para ti na natação. Foi um ano de transição, né? Foi um ano que eu saí do ideal, né? Meu pai assumiu a equipe no Clube dos Diários, né? E eu não sei porquê, mas eu não consegui render muito bem lá, né? Às vezes, não sei se por motivo de treino, Sim. ou alguma distração, alguma coisa assim, mas não foi um ano bom, né? Mas não por causa do treinamento em si, mas essa transição de clubes que a gente saiu de um clube tradicional aqui na natação, que era o ideal, e começar uma equipe nova, né? E eu, como um dos principais nadadores, eu acho que eu senti um pouco a responsabilidade de tá levando essa equipe aí pra frente, né? Mas serviu de aprendizado, né? Aprendizado para anos depois, né? A gente foi um amadurecimento muito grande, né? Essa assim, transição. Não foi o ano que tu esperava, mas assim, você ainda conquistou bons resultados. Você teve medalha em Norte-Nordeste interfederativo, interclubes, né? Fomos para Mococa, eu lembro que vocês tiveram um revezamento em Mococa, que era você, Márcio, Átila e o Leonardo. Vocês ficaram em quarto, eu fui em quinto lugar, também no Revilar. O Átila, na verdade, foi o grande atleta daquele ano, né? Sim. E eu me lembro de um fato que eu lembro que você terminou o ano e conversou comigo que, não sei, talvez eu pare ano que vem e tal. E aí, na primeira competição do ano de 97, que a gente era infantil, primeiro ano, você veio já com tudo. E aí você chegou e disse assim, não, eu parei 2 ou foi 3 meses, mas eu vi que eu gostava de nadar e eu quis voltar para a natação. Cara, eu acho que foi muito da minha família, né? Acho que meu pai sempre foi um cara que não deixava eu desistir nunca, né? Sempre tava ali, você vai parar porque você quer, né? Aí eu tô meio desmotivado, tô cansado, né? Aí sempre ele ia saindo pro treino, eu ficava lá, eu vinha conversar, vai hoje não, vamos dar nadadinha. Aí eu disse, não. E com essa insistência dele, ele disse, eu vou, né? Vou um dia, vou outro, né? E aí, não parei mais, né? E aí, cara, esse ano eu acho legal frisar aqui,
Porque o Felipe, que teve resultados significativos, mas medianos, em 96, infantil, começou a ter resultados expressivos sendo um juvenil primeiro ano, né? E aí no juvenil segundo ano, o seu pai veio pro BNB, né? Teve uma proposta de vir pro BNB, trouxe a equipe todinha do Diários, né? O Diários acabou com a equipe lá e se tornou uma super equipe, né? O BNB naquela época tinha um super time, né? Sim. E aí você veio como o cara, e aquele ano todinho, aquele juvenil segundo ano, você ganhou tudo que podia ganhar, inclusive subiu o pódio brasileiro, né? MIT Internacional, você também chegou aí. Conta como é que foi outra transição dessa, mas essa de forma positiva, né? Bem positiva. Eu acho que a gente veio para uma equipe que já era muito forte, né? Sim. Você tinha Leonardo, tinha o Jean Carlos, tinha o Márcio. Então, aquele treino virava uma competição, né? Então isso foi muito bom pra mim, né? Deixei de treinar praticamente só, entre aspas, né? Mas eu tinha sempre alguém pra estar puxando o treinamento ali junto comigo, né? Então foi muito bom, E foi justamente uma transição que eu comecei também a me ligar mais na parte física, né? Sim, sim. Junto com, na época, o preparador físico daqui, o Adriano, e me incentivou muito pra estar trabalhando também essa parte fora d'água que eu não ligava muito, né? E é super importante, e aí meu rendimento cresceu bastante aí nessa época. É legal. É bom lembrar, o Adriano Carneiro, o Adriano ainda está bem envolvido no esporte. O Adriano foi para 2 Olimpíadas como preparador físico. Professor da UES. Professor da UES, né, de fisiologia do exercício. Um abraço aí pro Adriano. O Adriano, ele revolucionou eu falo a natação cearense em si, porque depois que o BNB começou a fazer um trabalho de preparação física, outras equipes começaram também com esse trabalho. E quem deu pontapé nisso foi o Adriano, mas com o dedo do Ricardo. Sim. Eu lembro que o Ricardo disse, poxa, tem um preparador físico aqui, que é do BNB, mas ele só atende o pessoal do vôlei. Não, então ele vai ter que atender agora o pessoal da natação também. Foi lá, perturbou, até que liberaram, que o Adriano também atendesse a natação. Foi importante para nossa equipe também. Eu acho que todo mundo evoluiu bastante nessa época aí. A gente sabia que era musculação, né? Só fazer eu correr ali atrás da bola, né? Antes do treino e levar a caramba do Ricardo. Ricardo brigando que a gente ia se machucar. É legal. Felipe, agora, cara, eu vou falar de algo que você tem uma expertise, tanto como atleta quanto como técnico agora. O troféu Walter Figueiredo, certo? Me diz aí 2 troféus Walter Figueiredo que te marcaram aí. Cara, eu gostei muito como atleta, Walter Figueiredo de 2001, né? 2001? Onde eu ganhei todas as provas, fui o atleta mais eficiente. Índice técnico não pude ganhar porque tinha um cara chamado Edvaldo Valério lá, né? Foi difícil. A gente não discutiu. E eu acho que foi um Walter Figueiredo muito bom pra mim, né? Porra, legal. O Walter Figueiredo pra mim sempre serviu de termômetro pros brasileiros, né? Porque depois do Walter Figueiredo, 2 meses ali já tem os brasileiros. Então a gente já sai empolgado, né? Ele serve pra dar aquela força extra ali pros brasileiros, né? Então foi um brasileiro, um Walter Figueiredo muito bom pra mim, que surgiu efeitos também nos brasileiros, né? Também. Cara, eu não sabia desse Walter que você ganhou tudo. Lembra das provas? Costas, com certeza. Medley. Não tinha ganho 50 100 costas, 200 medley, aí 400 livre. Ganhou os 400 livre? 400 livre e 200 livre. Foi 5 provas. 5 provas. 5 horas. Na época era um número de etapas mais uma prova, né? Não era como hoje, que é 2 provas por etapa, né? Mas foi ótimo, foi um Walter Figueiredo que eu me lembro muito bem. Eu acho que com resultados a gente se lembra, né? Quando tem resultado bom, não tem como lembrar. E também do BNB Clube 2012. A gente foi vice-campeão do Walter Figueiredo. Foi mesmo? Foi. Aonde é que foi o Walter Figueiredo? Foi uma pessoa. Que massa. Uma pessoa. Foi muito bom, tinha equipe muito forte. Medalhou em praticamente todas as categorias, né? A gente só perdeu para BB de Recife ali. Que é um time... Que é um time muito forte até hoje, né? Um time muito forte. Consolida como um time muito forte. É interessante porque o BNB, depois que ele chegou lá em cima, ele nunca mais deixou cair, né, Felipe? É sempre uma equipe consistente, sempre tá brigando. É claro que tem essa troca de geração, aquele atleta mais velho que às vezes sai para outro clube, sai para fora, para de nadar, mas tá sempre se renovando, né?
Isso devido à base que a gente tem aqui, né? Professor Roberto, professor Fábio, fazem um excelente trabalho de base. Então, essas peças de reposição estão sempre surgindo aqui no BNB Clube, né? Você tem noção de quantos atletas vocês têm hoje na base e escolinha? Sim. A gente tem, do Mirim ao Petis, a gente tem aproximadamente 50, 55 atletas, né? Meu Deus! Então, a gente sempre tem essa peça de reposição aí, né? Peraí, 50 a 55 federados. Federados. Tirando aquela garotadazinha ali. O professor Roberto ainda usa uns pré-mirins ali, tirando da escolinha aí, né? Cara, eu acho que vocês têm o dobro da equipe que tem mais atletas hoje no Ceará. Sim. Eu acho que se pegar o Náutico, o Círculo Militar, que é uma equipe boa, a Edla Lopes, o ideal... Agora tem o Colégio Wilson, né, também, que está iniciando esse trabalho. Mas, assim, eu acho que... Não sei se o Círculo Militar, o Náutico, a Edla, eu não acredito que tenha 25 atletas de Mirim Petis. Então, vocês têm o dobro daquele que talvez esteja em segundo lugar, né? Eu acho que o grande ponto forte aí do BNB é que os treinadores são professores das escolinhas também, né? Então, pra gente tá formando e a gente perceber o talento no atleta ali, fica mais fácil. Então, a gente tem professor Roberto na escolinha, professor Fábio, professor Marcelo, professor Juliano. Né? Você não tá aqui agora de novo, cara? Tá, de novo. Legal. Essa formação na base, aqui no BNB, ela é muito importante, né? Ela é muito bem feita pelos profissionais aqui. Então, a gente sempre tem uma equipe muito grande e muito forte aqui. Legal. Felipe, eu lembro que de 99 para 2000, na verdade, o ano de 2000, você se mudou para Pernambuco, não foi? Pernambuco. Foi lá na Nike Clube lá. Fui nadar no Nikita SESI. Aí foi nadar com o Nikita. Isso. Pois é. E logo em 2001 você voltou. Foi um ano bom, um ano de aprendizado, né? Nikita na época era uma equipe, não era tão grande, mas era uma equipe de grandes nadadores, né? Você tinha Joana Maranhão, né? Você tinha Paulo Baracho, né? Você tinha Diogo, né? Então você tinha grandes nadadores treinando lá, né? Então eu sempre tive essa vontade de treinar com eles, né? De ter essa experiência, né? Mas foi um ano só, né? Infelizmente eu morava com meu tio era militar, né? E ele foi transferido. E aí com 15 anos a minha mãe disse, não, você vai voltar, você não vai morar só não, né? E aí eu tive que voltar, entendeu? Mas foi um ano muito bom pra mim, né? Foi onde eu juvenil nadando pra 2,10 nas costas, né? Nossa, tem passo. Então foi um ano muito bom pra mim lá. Eu evolui bastante, né? Principalmente na prova de costas, né? E a prova de costas foi o que acho que fez seu nome nacionalmente, Felipe. Sim. Depois você foi até nadar mais provas longas, medley, né? Mas o costas, o Felipe sempre foi marcado muito pelo costas, né? Sim, foi onde tudo começou, né? Eu acho que era genético. Meu pai também nadava costas, né? O Wilson era nadador de costas. O Ricardo era nadador do livre. De livre e borboleta, né? E meu pai nadava costas, né? Então, legal, não sabia. A genética influenciou aí. Cara, e aí você... 2000 quanto você foi pro Corinthians? 2006. Foi 2006? 2006. Aí, 2005 para 6, né? Isso. 2006 e início do ano. E aí fiquei até o final de 2010, né? Eu lembro, 4 anos no Corinthians ali. Como é que foi esse amadurecimento como atleta, como pessoa, morando só, faculdade? Cara, no começo foi uma bagunça, né? Não foi essa transição de clube, de mentalidade, de estar morando só. Não foi um primeiro ano muito bom. Né? Essa adaptação lá pra mim foi meio difícil. Né? Primeiro que eu era magro, né? Hoje não, mas eu era magro. Né? Então, às vezes eu chegava para treinar 10 graus, eu sofria muito, né? Foi um ano bem complicado. Né? E a piscina externa. Então, primeiro ano eu não rendi, mas eu acho que no ano seguinte eu já comecei a nadar muito bem lá, né? Então, essa adaptação de treinamento, né? De estar me adaptando às coisas fora da natação também, né? Faculdade, né? Tá morando só, né? Eu acho que eu demorei um tempinho lá para engrenar, né? Mas foi bom. Legal. E qual o maior aprendizado que você traz daí, Felipe?
de ter nadado querendo ou não, você nadou 5 anos fora. Sim. Um ano em Pernambuco, né? E 4 anos em São Paulo. Qual a maior bagagem que tu traz pra cá? Ter convivido com grandes atletas, né? Convivi com o João Maranhão, né? Com o Poliana Kimoto, tive a oportunidade de treinar com ela, né? Thiago Pereira, no Corinthians também. Então, essa experiência, né? Ver o dia a dia deles, como é que eles se comportam, né? Também ter a convivência com grandes treinadores, né? Então, Cássio Sintra, Carlos Mateus, Paulo Augusto Prado, aprendi bastante com eles, né? Nessa época de Corinthians, próprio Nikita também, né? Sim, Pernambuco. Entendeu? Eu tinha aquela experiência como atleta e treinador imensa, né? Então, foi anos aí de boa aprendizagem. Felipe, qual foi o principal título da tua carreira que tu vê hoje? Assim, não importa se foi no infantil, no juvenil, no sênior, no júnior, no mirim, mas assim, tem algum título assim que te marca? Porra, esse daqui foi a minha melhor prova. Eu não estava bem, eu tinha treinado muito. Cara, sim. Quando não foi eu não ganhei o campeonato, mas foi um campeonato que foi aquela... quando eu saí do Nikita, tive que voltar para Fortaleza, né? Aquela vontade de ter que querer ficar, né? E ter que voltar me desanimou um pouco, né? Mas meu tio Ricardo, o tempo todo ali do meu lado, né? Me incentivando, querendo que eu continuasse treinando. E no final do ano a gente foi vice-campeão brasileiro, né? Entendeu? Eu acho que foi me desprender um pouco do que aqui também se pode fazer uma natação de qualidade, de alto rendimento, né? Que eu vim meio desacreditado. Foi, cara? Foi. Porque eu treinava com gente muito forte lá, né? Cheguei lá pra cá treinar e... Não tô dizendo que aqui não tinha nadadores fortes, que também tinha nadadores fortes, excelentes nadadores. Mas aquela experiência de nadadores de seleção brasileira, como o João Maranhão, Paula Baracho, né? Nadadoras olímpicas, né? E aí eu voltei meio... será que eu vou render? Será que eu não vou? É legal. E aí foi quando o medley surgiu na minha vida, né? Porque aí eu saí do Costas e comecei a nadar medley. Ah, certo. Você já nadava medley antes. Mas não era como prova principal. Sim. Aí o Ricardo, vamos nadar outra coisa. Pois então foi no Campeonato Brasileiro de 2001 que deu um start e disse, o medley vai ser minha prova. Isso, aí daí pra frente eu só nadei 200, 400 medley. Seria a outra pergunta e tu já respondeu. Mas interessante, cara, porque eu até tinha colocado aqui como é que foi se manter nadando com aquela tua geração que era muito forte, a geração de 83, 82, que era uma geração que o Ceará teve de grandes atletas. Teve a geração de 85 também, que tinha o Leonardo Abreu, o Alexandre Cohen, né, que também era o Leonardo Abreu, para quem não sabe, aí ganhava do Thiago Pereira. Sim, né? Foi 10 vezes campeão brasileiro. Pois é, então assim, o Leonardo começou a perder do Thiago no juvenil primeiro ano, infantil, o Leonardo liderava tudo. Como é que foi se manter nadando, cara, com essa galera que, querendo ou não, te fazia frente parando? Pois é. Mas aí veio uma geração também muito boa, né? Como você falou, Leonardo Abreu. Sim. Né? Alexandre Cohen. Vou treinar com o Leonardo e com o Alexandre. E eram dois cavalos de treino. Era verdade. Ainda tinha o Daniel Ricarte, né? Também que vinha muito, muito forte também nos treinos aí com a gente. Chegou também sem medalhista brasileiro, né? Então a gente fazia vamos dizer ali, um quarteto muito forte treinando aqui no BNB, né? E aí a gente rendeu muito, todos quatro, né? Legal. Eu não sabia que o Daniel Ricarte tinha sido um medalhista brasileiro. Foi sim. Se eu não me engano, foi vice-campeão brasileiro 200 medley também. Também 200 medley? Também. Eu lembro que o Ricardo me viu no Náutico, eu não lembro o que a gente estava fazendo, e aí ele veio comentar da tua prova e era uma vibração. Rodrigo, o narrador falando do Paulista e do Carioca, quando todo mundo viu, o Felipe bateu na frente. Eu disse, poxa, aí, cara, foi. Aí foi quando daqui a pouco foi embora. Fui campeão brasileiro.
Pô, e aí você foi ainda para um Jubes ou 2 Jubes, né? Aqui. Sim, aí depois me transferi. Aí depois foi quando o Corinthians te viu e te levou, não foi? No Jubes tu também ganhou tudo por lá. Sim, eu tive boas... 5 medalhas, acho também. Sim, se eu não me engano foi um bom Jubes também. Mas não era uma competição que a gente levava como uma competição principal, né? A gente sempre, as competições principais eram competições de clubes, né? Então, mas a gente gostava muito de competir os Jubes, né? Acho que todo mundo gosta. E a gente conseguia render bem lá. O ambiente era diferente. Isso, o ambiente era legal. É um ambiente mais leve, né? Como não era uma competição principal, um ambiente mais sem responsabilidade, né? Tinha a responsabilidade de você tá seguindo a sua faculdade, né? Você está defendendo a sua faculdade, mas não era essa cobrança como era nos clubes, né? Sim. Então a gente acabava aprendendo muito bem, né? Felipe, tu falou algo que eu queria só que a gente falasse um pouquinho mais. Tu falou, poxa, eu vim pro Ceará e eu achava que não tinha como fazer uma natação de qualidade ou uma natação competitiva. E aí o resultado do final do ano me surpreendeu, né? A gente tem uma referência hoje muito boa sobre isso, que foi o Luiz Altamir. Saiu ali do eixo Rio-São Paulo, que ele ficou, sei lá, 5, 6, 7, 8 anos, e veio para cá. E muita gente não acreditou que ele ia render mais e tá rendendo aqui, né? Tá tendo grandes resultados aqui, treinando aqui em casa, próximo da família, né, dos amigos. O que você acha que é necessário que aconteça para que a gente tenha mais outros atletas rendendo aqui, tanto quanto o Luiz rende? Eu acho que primeiramente acreditar, né? Acreditar que é possível. Segundo, você tem uma estrutura voltada para que você consiga fazer seus treinos, a sua preparação física da melhor forma possível, né? Eu acho que o Altamir hoje ele tem isso aqui no mercado, né? Você até treina no Ideal, treina no CFO, né? Tem uma preparação física muito boa, né? O professor Jefferson está sempre ali com ele incentivando e passando os treinamentos. Eu acho que isso aí é muito importante. Não só ele, tem outros atletas aqui também nas categorias mais baixas dando excelentes resultados, né? Você tem Vitor Macedo, né? Você tem Felipe Gardano, né? Você tem outros atletas que estão aí despontando, né? Nas categorias de base aí também. Eu acho que um dos grandes fatores que a gente não consegue produzir igual aos times do eixo Rio, São Paulo, Minas ali, é essa quantidade de nadadores que a gente não tem, né? Se a gente for analisar, o BNB hoje é o clube que mais nadadores tem. Só que vamos lá, no Sul vem muita gente da escola. Sim. Né? Ou de clubes menores que vão para os clubes maiores, né? E aqui a gente não tem natação no interior. Dificulta muito. Você tem um estado que hoje é a melhor natação do país, que é o estado de São Paulo, que a natação do interior é super forte, né? Você vê o caso de Americana aí, que a Americana chega para disputando entre os 3 ali nas categorias de base, né? Entendeu? Você tem a Americana, você tem a Unisantos, né? Então você tem uma natação de interior muito forte, coisa que a gente não tem aqui, né? E tinha tudo para ter. Hoje, na realidade, até na capital é pouco. Você tem 4 clubes, né? Você tem Edla, tem BNB, tem Ideal, tem Náutico, isso é muito pouco, né? Você tem uma competição com 150 atletas, né? Acho que 150 atletas não dá nem no regional em São Paulo. Enquanto um campeonato paulista de categoria, você precisa de índice para poder estar nadando, né? É mesmo? Precisa de índice devido à quantidade de atletas, entendeu? Então, nossa. Isso ajuda muito, né? Eles na... Nível eleva. E tem uma competição grande, tem uma equipe grande para estar competindo aí no Campeonato Brasileiro, né? Essa é a grande vantagem do... Eu lembro uma vez que fomos para São Paulo para Mococa. Sim. Nosso primeiro ano de Mococa, e eu falo muito que a nossa equipe era bem reduzidazinha, né? Com o Ricardo, eram 6 atletas. Eram os 2 Ricardo, né? O Ricardo Torres e o Ricardo Ribeiro. Não, né? Nessa época só foi o Torres. Só o Torres. Só foi seu tio, né? A equipe era tão pequena que o feminino, acho que eram 2 revezamentos fechadinhos, e aí o juvenil era um revezamento também fechado, e o infantil era que tinham 6 atletas. Eu ainda vou dizer os atletas do masculino, né?
Era eu, você, Átila, Leonardo, Márcio Ximenes, Giancarlo. Isaías. Giancarlo não foi. Né? Isaías, né? Isaías, é. Lembra do Isaías? Isaías nadava muito peito, né? E as provas de fundo. E a gente olhava a equipe de São Paulo, naquela época já tinha massagista, o head coach, mais 3 técnicos auxiliares, né? Acompanhante feminino, chefe de delegação. E a gente, caramba, a gente só tem uma blusazinha e um short aqui. E o Ricardo aqui, botando todo mundo aqui. E dormindo no chão do colégio, né? Dormindo no chão do colégio. Acho que o edredom era mais grosso do que os colchonetes da gente, é verdade. Então, a estrutura se pelo menos mais 5 estados tivessem a estrutura que São Paulo tem e metade da quantidade de atletas que São Paulo tem, a natação brasileira era outra. Sim. Mas eu acho que hoje, por exemplo, você tem Minas, né, que tem uma estrutura, acho que até melhor do que muitos clubes de São Paulo. Você tem o Grêmio Náutico União também com uma estrutura enorme, né? Flamengo, hoje com o caso do Matheus, também está desenvolvendo um grande trabalho lá. A base está forte do Flamengo. Foi campeão júnior agora, foi campeão brasileiro júnior, então tem uma base muito boa, né? Então, eu acho que com excelentes técnicos, né, eles conseguem fazer um projeto muito bom dentro das suas equipes lá, né? Então, você tem excelentes técnicos e tem um apoio, né? Então, isso é primordial aí para... Completou, né? Isso. Completou. Tá desenvolvendo. Então, precisa de algo mais. Felipe, cara, para a gente encerrar, eu queria que você me dissesse quais os objetivos que você tem a curto e médio prazo com a sua equipe aqui do BNB e se tiver algum outro objetivo de seleção cearense, alguma coisa assim, mas quais são os objetivos agora como técnico aqui dessa equipe? Hoje a gente colocar a nossa equipe entre os 3 melhores do Walter Figueiredo. Legal. Ele vai entrar com a equipe completa. Quer chegar forte em casa. A gente tá focando muito no Walter Figueiredo. Foi uma competição, a gente conseguiu ganhar um Sérgio Silva aqui dentro de casa, né? Por que não pensar em ficar entre os 3 no Walter Figueiredo? Né? Então, eu acho que a equipe está se reestruturando de novo, né? A pandemia deixou buracos ali na equipe, né? Então, hoje a equipe júnior eu acho que foi a que mais sofreu, mas a gente está conseguindo reestruturar a equipe de novo, né? Por que não pensar em ficar entre os 3 no Walter Figueiredo? Esse é o grande objetivo da gente. E colocar o maior número de atletas em finais de campeonato brasileiro no final do ano, né? Que é infantil, o juvenil, o júnior e o sênior. Você que acompanha todas as categorias? Eu sou do juvenil e júnior, né? E sênior. E o professor Wilson, professor do infantil. Eu acho que eu estou treinando muito forte aí. Cada aí, se Deus quiser, vai dar certo. E vai estar fazendo grandes campeonatos aí. Filipão, cara, foi um prazer. Eu agradeço. Obrigado aí. A gente tá falando um pouquinho aí. Eu agradeço demais você ter aceitado o convite. Só você, porque eu sou meio tímido pra fazer isso. O convite foi seu. É isso, cara. De novo, os seus atletas que não conhecem a sua história tem que ler um pouquinho, tem que ir atrás. Muito obrigado. Eu sou muito amigo de um atleta seu que nadou na Edla e por várias vezes ele disse, cara, o Felipe foi tão bom mesmo. Ele disse, não, ele foi muito melhor do que você tá achando. Eu acho que eu não era muito talentoso. Você fala, eu acho que eu não era muito talentoso, mas eu era muito esforçado. Né, eu treinei com você. Você era um cavalo de treino. Tinha ninguém que treinava. Eu gostava de treinar forte. Isso refletiu aí dentro das piscinas também, né? Sim. Cara, muito obrigado. O episódio 2 aí não podia ser com outra pessoa, tinha que ser com você. Muito obrigado. É um dos ícones da natação cearense aí. Te desejo tudo de melhor que possa acontecer na Obrigado. tanto profissional quanto... Muito obrigado mesmo. Valeu, cara. Valeu. Até mais, galera.